Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa live promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cacoal, em parceria com o projeto Amigos em Ação. Iniciaremos nossa live de hoje pedindo apoio a todos com a doação de alimentos não perecíveis ou qualquer outra forma de doação que poderá ser em espécie para ajudar pessoas que fazem o tratamento do câncer no Hospital São Daniel Comboni, que nesse tempo de pandemia passam por dificuldades. Queremos deixar aqui alguns pontos para coleta e arrecadação de alimentos na Asdaco, ali ao lado do Hospital São Daniel Comboni, né? Quem quiser doar pessoalmente, pode ir lá entregar, que seja muito bem-vindo, lá no Hotel Central, localizado Avenida Nações Unidas, número 2039, bairro Princesa Isabel. E também pelo telefone 98454-5009, falar com a Rose, que está responsável para poder estar arrecadando esses alimentos. Se alguém quiser doar e não tiver como entregar nos pontos de coleta, teremos uma equipe onde que estará passando nas casas para poder fazer essa arrecadação. Não se preocupe, pode também ligar nesse número do celular aí abaixo da tela, ou também pelo QR Code, quem quiser fazer a doação em espécie, tá bom? Nós estamos aqui hoje, né, com alguns convidados especiais, e eu quero aproveitar na oportunidade para estar apresentando aqui os nossos palestrantes. O nosso primeiro palestrante é o Dr. José Maria Capela Sampaio, promotor e professor universitário, aposentado. É um prazer estar com o senhor aqui hoje. Prazer. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. E também nós estaremos aqui com a presença da nossa presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Camila. Seja bem-vinda, Camila. Obrigada, Penha. Boa noite a todos. Também estamos aqui com a presença da nossa amiga doutora Julinda. Boa noite, doutora Julinda. Seja bem-vinda. Boa noite. Doutora Julinda, advogada, especialista em Direito Previdenciário e Direito Trabalhista, professora universitária, ex-presidente da subseção OAB Cacoal e conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rondônia. Membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. A nossa convidada também, aqui muito especial, nossa querida presidente Camila, ela é enfermeira e é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e ainda gerente da Emater, né, Camila? É isso aí. Eu, mediadora, Penha Simão, que a maioria me conhece, sou psicopedagoga clínica, especialista em saúde mental e gestão de saúde pública e sou vice-presidente e fundadora do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. O tema da nossa palestra de hoje será proferida pelo Dr. José Maria, e o tema é a violência doméstica contra mulheres e os instrumentos para seu enfrentamento. O doutor José terá 30 minutos para fazer a exposição da sua fala, depois a doutora Julinda terá 10 minutos e nós vamos fazer um bate-papo bem legal. Sejam todos muito bem-vindos, gostaríamos que todos compartilhassem, né, e pela página da Fundação Cultural, nós tivemos que mudar aí a estratégia, mas as nossas convidadas que estão fora vão estar compartilhando e nós esperamos que todos vocês possam compartilhar, acompanhar. Boa noite a todos e que nós tenhamos aí uma boa live. Doutor José, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, Penha. Muito obrigado. Boa noite a todos, aos nossos amigos de casa que estão na expectativa de conversar também com a gente, porque a gente, ao conversar entre nós aqui, também vamos responder a questões, vamos chamá-los a participar também dessa conversa que é muito importante, é um assunto de bastante repercussão na sociedade, a partir de que ela traz conotações sensíveis, né, da convivência familiar,
do desenvolvimento, né, da sociedade como um todo, a partir de que o desejo da lei, quando ela é posta, o objetivo da legislação é a paz social. Se não tivéssemos problemas com a paz social, nós não teríamos problemas, ou não teríamos o Poder Judiciário, o Ministério Público, polícia, não teríamos nada, porque nós viveríamos na mais absoluta situação, né, que infelizmente é uma utopia se pensar viver sem a violência. A violência, ela é, em si, né, pela sua definição, alguma coisa abjeta, hedionda, inaceitável, repulsiva, coisa que realmente fica difícil se estabelecer um convívio sadio com a presença dessa coisa tão difícil de se aceitar. E a exemplo disso, eu perguntaria aos nossos amigos, inclusive podem participar mandando o que vocês já tiveram de experiência com relação a isso. Falo aos senhores a respeito de algumas experiências em promotorias de justiça por onde passei, e segunda-feira, como de costume, era o dia em que eu sabia que eu ia ouvir as mulheres nas suas mais diferentes reclamações, nas suas mais diferentes situações, com grandes problemas decorrentes dessa violência. E é assim, eu pergunto aos senhores, às pessoas que estão nos ouvindo, as senhoras, principalmente as mulheres, se já ouviram palavras ou termos, ou alguém dizer alguma expressão do tipo: eu quebrei o seu laptop porque fui eu quem comprou. Olha, não adianta vir com esse papo de dor de cabeça, porque hoje tem. Né? Outra expressão muito corriqueira: tanta mulher no mundo, eu fui casar logo com isso. Olha a expressão. Né? Você apanhou porque mereceu. Então, eu estou pedindo que mandem experiências de outras coisas que vocês ouviram. Eu já ouvi na promotoria as seguintes frases: eu já disse para todo mundo que você era uma safada. Então, mulher minha não sai com essa roupa. Né? Então, expressões, quando diz mulher minha, já se exterioriza o sentido de propriedade. Então, o violento, ele em algum momento, eu digo o agente agressor, né, violento, que não necessariamente é um homem apenas. O homem e a mulher podem ser agentes agressores. Agora, a vítima não. A vítima tem que ser necessariamente a mulher. A mulher vulnerável, porque o espírito da lei Maria da Penha, que é o que nós vamos conversar daqui a pouco, é exatamente em razão dessa vulnerabilidade, dela estar nessa dependência. Então, quando se escuta esse tipo de expressão, já se sabe que alguma coisa vai muito mal, muita coisa está errada, ou está tudo errado, ou está tudo errado. E aí se pergunta, o que se faz preventivamente para que eu não me envolva numa situação de violência? Né? Nós falamos aqui da violência doméstica e familiar, que é aquela espécie de violência que acontece em 3 situações reconhecida pela lei. É dentro do espaço de convivência, né, a casa, né, no seio da família, onde as pessoas têm aquela comunidade composta pelos membros de familiares e agregados, e os que vivem costumeiramente com aquelas pessoas, ou dentro de uma relação de afetividade. Nessas 3 situações, quando acontece a violência, nós dizemos que aconteceu a violência doméstica sobre a qual incide a lei. Então, preventivamente, eu diria que existe toda uma subjetividade da mulher
em se proteger, em saber se proteger. Eu diria que para saber se proteger, a mulher precisa, primeiro, ela tem que ter laços familiares fortes, laços familiares robustos, porque a família que cuida, a família que dá carinho, a família que conversa, a família que se protege, a família não sofre violência e não permite ou dificulta que os seus membros, principalmente as mulheres, as membras, tá, sofram a violência doméstica. Tá? A questão do agressor entender que a mulher não está sozinha inibe de sobremaneira aquele passo inicial que ele pretenderia dar naquela situação. A entender o seguinte, que esse elemento agressor, ele carrega em si já a violência, que a psicanálise ela diz o seguinte, o agressor ele tem uma característica narcisista, que a gente costuma dizer que narciso ou narcisista é aquela pessoa que se admira, que se acha, que se vê como uma maravilha. Na verdade, isso é apenas vaidade. Narcisismo, tecnicamente, no termo da psicanálise, é aquela pessoa que tem necessidade de poder e controle. Esse é o sentimento, é um dos sentimentos do agressor. Então, essa pessoa que está ali à disposição na sociedade para que você entre em contato, você, mulher, vai entrar em contato com essa pessoa, você tem a subjetividade, você tem a opção, você tem a percepção de saber se vai ou não querer se envolver. Quem é a pessoa que me interessou? Eu acho que é uma pergunta, além dos laços familiares, a mulher tem que ser proativa no sentido, quem é esta pessoa? O que a gente vê, em muitos casos, são descasos, onde as mulheres procuram, através da internet, manter relacionamentos acreditando que realmente estão cobertas por alguma segurança. Não estão. Então, é outro cuidado. Onde é que eu vou encontrar a pessoa que me interessou? Então, eu tenho que saber se eu tenho esse tipo de proteção. Uma outra coisa que tem que ser questionado pela mulher é a questão da submissão. Não aceitem, por exemplo, que o pretenso namorado, o paquera, o ficante, o nome que venha a ter, que ele faça críticas à sua família, críticas aos seus amigos. Você sabe por quê? Porque isso aí já é uma técnica de isolar a vítima. Quando ela critica a família, seu pai é dessa forma, sua mãe, seus irmãos, a tentativa é de levar a pessoa para um local onde ela não consiga ter o apoio. Esse apoio tão necessário que a vítima de violência se ressente. A vítima de violência que hoje ela é calada neste país, para se ter uma ideia, apenas 7,5% das vítimas, elas relatam realmente o seu sofrimento. Nos Estados Unidos, que chega a 23%, ainda assim está aquém, muito aquém. Então, quando a gente fala dos números da violência doméstica, uma das coisas que agrava é a gente saber que esses números que estão fornecidos aí são baseados em 7,5% das denúncias. Tá? Então, nós temos assim a situação em que uma estabelecida cultura da sociedade em se omitir, em se calar, em relação à vítima, isso, a dificuldade que ela tem é muito mais pela vergonha, primeiro, de ser julgada ao delatar a situação pela qual ela está passando. Uma outra dificuldade é que, via de regra, o agressor convive com ela. Pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 75% das vítimas conheciam seus agressores.
Então, são números realmente absurdos, onde essa violência que se estabelece como uma doença disseminada, porque a violência, ela adoece a sociedade, ela nos adoece. Ela nos adoece a partir de que nós somos vítimas também. Quando a lei diz que a mulher é uma vítima da violência doméstica, ela é a vítima imediata, mas existem as vítimas mediatas, que são o Estado e a sociedade, né? E o Estado aplica a lei exatamente em nome dele ser a vítima imediata de um determinado crime, né? Então, são essas situações que a gente precisa refletir em que direção segue esse movimento, que orientação dá para os seus filhos. Eu daria essas orientações, além de que, por exemplo, uma segurança a mais seria ter amigos que a pessoa confie, a mulher confie, a mulher, a menina e, vamos dizer, tanto adolescente como a criança, aquela que ainda não completou 12 anos de idade, né? Nós temos, assim, uma verdadeira, vamos dizer, disseminação dessa atividade ao atacar a mulher, que chegamos a gritantes números de 63% das pessoas que sofrem violência sexual no Brasil são pessoas vulneráveis e, dentre elas, 88% são meninas. Meninas que também 80% são pessoas, aliás, 96% do total dos homens adultos que atacam as mulheres, 80% estão dentro das casas. Então, essa violência, ela tem esse aspecto, eu estou falando do aspecto sexual, mas tem o aspecto do feminicídio, por exemplo, que no Brasil, a cada 3 mulheres que são mortas, no caso de feminicídio, 2 morrem dentro de casa. Então, são coisas que acontecem, por quê? Porque essa prevenção que a gente fala aqui, procura saber quem é a pessoa, Penha, quem é a pessoa que me interessou. Eu diria que a Maria da Penha Maia Fernandes, ela passou despercebida pelo crivo de avaliar quem era o Marco Antônio Heredias Viveiros, que acabou causando a ela 2 tentativas de homicídio com toda aquela tragédia que se conhece a respeito dessa mulher, né, maravilhosa, dessa mulher lutadora. Então, para entender que eu tenho que tomar essa prevenção, é saber que as estatísticas são estarrecedoras, que a gente precisa defender a mulher de uma maneira em que se torne isso um problema social, como veio exigir há pouco o Fórum Nacional de Segurança Pública, a exigir que o vizinho participe disso, né? Então, aquela história que nós conversávamos no rádio, Penha, né? E briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Isso é uma história, isso é uma falácia, né? Aqueles aforismos que nada dizem, na verdade, né? São absolutamente sem senso. Então, o que é que acontece? Quando eu passo pela primeira fase da prevenção, seguindo esses passos que nós colocamos assim com um exemplo, né? Nós chegamos ao estágio de violência. Vamos dizer que o agressor se aproximou, o agente agressor, ele acabou por lhe convencer que ele mereceria estar presente na sua vida. Nós temos uma informação da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Mulher, onde ele fala sobre um ciclo da violência em que começa com a tensão, essa tensão se transforma em explosão e a lua de mel. Isso significa dizer o seguinte: o momento de tensão é o momento em que
o agente agressor, ele desperta a sua fúria, ou ele extravasa a sua fúria, né, através de que percebe que ele tem a pessoa vulnerável a seu alcance. Né? Então ele se aborrece, ele esbraveja, ele desprestigia, ele humilha, é a fase de tensão, ele explode dessa sua ira, bate, lesiona, fere, mata, né? Mas se não morreu, ele vai para a fase da lua de mel, ele vai pedir desculpas, ele vai dizer que nunca mais vai fazer uma coisa daquelas, e esse ciclo aí é repetitivo. A tensão, a explosão, a lua de mel. E esse ciclo, ele não só se repete, como ele diminui em tempo de ocorrência, ou melhor, ele passa a ocorrer mais frequentemente, cada vez com uma violência mais intensa e que pode chegar à morte da mulher. Então a mulher tem que entender em que situação eu estou. Né? Na internet, por aí afora, a gente vê todo tipo de depoimento de modelos, né? Mulheres bonitas, que passaram por isso. E não são as modelos, não são as mulheres bonitas somente que passam, é a mulher de toda e qualquer origem, credo, raça, de toda a camada social, né? De todas as camadas sociais, essa mulher, ela sofre. Né? Um exemplo, eu diria que foi bastante conhecido, o caso da Luísa Brunet, que apanhou de um camarada riquíssimo. Né? Aí você vê lá o Johnny Depp, pirata do Caribe, foi flagrado por exatamente maltratar, né? Por agredir. E a gente vê que isso não é uma, vamos dizer, uma peculiaridade de um local A e de um local B. É no mundo inteiro. No mundo inteiro a situação é terrível. E no Brasil, pior ainda. Quer dizer, no mundo, hoje, nós temos um índice, nós temos uma taxa de mortalidade de 2,3 mortes de mulher para cada 100 mil habitantes no mundo. No Brasil, essa taxa é de 4 mulheres para cada 100 mil, quase o dobro. Então, isso nos coloca em alerta. Né? Na América Latina, morrem mais mulheres decorrentes da violência doméstica do que em regiões de guerra. Então, são dados que nos fazem, né, refletir e nos obrigam a agir imediatamente, porque nós somos a sociedade. O que é que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos executando aqui uma política pública. Quem diz isso? Aqui o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei Maria da Penha diz isso, que é a obrigação da família, da sociedade e das instituições públicas promoverem, garantirem o direito à saúde, ao trabalho, ao lazer, enfim, todos os direitos inerentes à pessoa humana para a mulher. Né? Então, nós tendo esse quadro tão problemático, nós temos que realmente tomar as nossas decisões, procurar as nossas respostas. As pessoas não podem simplesmente passar em branco, achando que o problema não é meu, entendeu? A situação aconteceu aí, o problema tem que ser nosso. Né? Porque, veja bem, quais são as consequências da violência? As consequências são terríveis para a família. Primeiro, a deterioração dos laços familiares. Acaba. A criação de um filho que é criado no berço da violência, ele será também violento, ele vai resolver os seus problemas com violência, porque ele aprendeu que, daquela forma, ele chegaria a um resultado. Tá?
Então, o que acontece? O filho ele não age por ordens, o filho ele age pelo exemplo. Então, se você for um bom pai, se você for o bom marido, essas coisas são observadas, os filhos seguem esse caminho, né? Então, a violência também ela traz o trauma psicológico para as famílias, o prejuízo econômico, as situações das famílias que já vivem lutando, traz prejuízos no sentido de que o agressor, ele perde aquele sentido do segmento da vida em família, ele perde, a vida familiar dele vai acabar. Então, ele tem esse prejuízo e nem por isso ele repensa as suas ações. Além de que ele fica marcado indelevelmente como uma pessoa perigosa à sociedade, porque uma vez condenado, uma vez preso, ele é perigoso ao convívio social e dali para frente ele realmente conseguiu, né, dar um encerramento na sua participação como membro social produtivo em todos os sentidos. Então, a violência doméstica tem todo um quadro, né? Toda uma pesquisa de situações problemáticas. Então, quando eu falei aquelas frases, eu falei para vocês todas as formas que a lei prevê de violência que a mulher pode sofrer, que é a violência física, a violência psicológica, estão naquelas frases. A violência sexual, né? A violência patrimonial, a violência moral, né? Estão ali, nestas frases identificadas. Então, a mulher precisa saber em que situação estou, onde é que eu estou? Admito ou vou contrariar esse pensamento do meu companheiro? Já escutei situações de a mulher chegar na promotoria na segunda-feira e dizer: olha, doutor, o senhor sabe, a gente conversou, eu descobri que ele me ama e talvez eu merecesse apanhar. Olha o absurdo. Isso eu já ouvi. Então, hoje em dia existe alguns mecanismos da lei que a coisa já não é bem assim, né? Uma lesão corporal que antes dependia de representação, hoje a lesão dolosa não tem essa história. Mas o crime que a mulher vai se queixar e que depende da manifestação dela, que é o crime de ameaça e o crime de estupro, né? Esses dependem de representação. Essa representação hoje, a mulher só pode pedir a presença do juiz, né? Se ela não quiser mais o processamento, ela tem que se antecipar ao recebimento da denúncia. Ela tem que chegar antes da denúncia ser recebida, a denúncia oferecida pelo Ministério Público, numa audiência marcada especialmente para aquilo, e dizer que quer se retratar da representação, apesar de que a lei fala em renúncia à representação, na verdade é retratação. Então, mas existe essas situações dela tentar intervir, querer parar, isso existe. Então é uma situação, eu diria aos senhores o seguinte, que esse tema, nós ficaríamos aqui dias, Penha. Viu, doutora Julinda? Nós ficaríamos aqui dias porque nós temos os fóruns internacionais, os fóruns nacionais, o Fórum do Mercosul, que terminou domingo agora, foram 3 dias e não chegou a ser discutido, né? O que realmente precisa ser discutido, porque a veemência do assunto realmente requer ações urgentes, requer a nossa presença, a presença de espírito. Então, nós estamos aqui para dizer para as mulheres: não se calem, procurem saber preventivamente, se já passaram as fases de inicialmente reconhecer o indivíduo, né? Porque quando ele age, que ele quer conquistar, ele age sorrateiramente, ele reage, ou melhor, ele age a socapa, ele reage a sorrelfa, matreiramente. Esse
é o agente agressor. Ele age dessa forma. Então, o que se precisa é que a mulher, ao ter passado pelaquela primeira fase e já estando em contato, saber em que situação ela está. Porque, olha, você ter uma pessoa ao seu lado, né, e você ser desprestigiado. Né? Olha, esse seu cabelo aí, o cara vai sair com a namorada. E esse eu já vi. Olha, você parece uma arara desvairada. E nunca mais deveria sair com uma mulher dessa, com um homem desse, de forma alguma. Mas é uma pessoa que não me respeita. Então a mulher tem que se respeitar, já diria Dercy Gonçalves. A gente tem que se respeitar para a gente poder fazer valer o que realmente nós pretendemos para nós. Ninguém quer ser vítima de violência. Né? Eles estão aí, os violentos estão aí, mas cada vez mais conversando, cada vez mais a gente estando presente aqui, esse tipo de reunião, mostrando que eles não estão invisíveis. Né? No Fórum Brasileiro de Segurança Pública tem lá as condutas, né? os crimes invisíveis contra a mulher, quer dizer, a invisibilidade, que decorre disso, decorre dela estar subjugada porque convive com o agressor. Ela mora com ele, ou ele é vizinho, ou é amiga, ele tem acesso ao local de moradia. Né? Ela tem medo da exposição ao se declarar vítima de um crime sexual, por exemplo, e o principal, talvez o mais dolorido, ela não confia nas instituições para a resolução do seu caso. Então, nós temos que criar essas instituições. Isto aqui é uma instituição criada para esse fim. As mulheres que precisam, elas querem saber aonde ir. Né? Então, tem muitos lugares onde ir e a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso, que eu também já fui avisado que meu tempo está acabando. Né? Então, eu gostaria dessas minhas palavras, me reunir aos esforços da sociedade, como membro que sou da sociedade, para aqui, em Cacoal, aonde quiserem, para retornar aqui, para outras palestras, outras conversas, fóruns. Eu gosto muito dessa participação, porque eu acho que o brasileiro ele é muito desinformado. E, aliás, é um outro risco que a mulher corre, que, como de um modo geral, o brasileiro médio, ele não conhece os seus direitos. Né? Então, a pessoa acha que apanhar está dentro do direito do marido no casamento. Isso é uma visão completamente deturpada, mas existe. Então, eu tenho que correr. Aqui nós temos a Delegacia da Mulher, que, aliás, eu estive lá domingo, estava fechada. Deveriam se conversar sobre isso, porque não deveria fechar. Uma delegacia dessa natureza, desse tipo de serviço, é 24 horas, tem que funcionar, porque é um dos redutos, talvez o primeiro, né, que a mulher pense logo. E não, então, nós temos assim uma série de saídas para o pedido de ajuda, porque o primeiro passo para sair da violência tem que ser o pedido de ajuda, ok? Então, não pode a mulher se achar indefesa porque ela não encontrou uma porta aberta, porque existem várias maneiras de se fazer isso. Então, a Lei Maria da Penha em si, ela não seria a panaceia, o remédio para todos os males. Né? A Lei Maria da Penha, ela é uma lei muito bonita, uma lei robusta, ela está constantemente, ela já sofreu mais de 10 alterações, doutor. E o que é que a gente vê? Ela, em muitos casos, ela fica como uma lei em tese. Uma lei em tese é uma lei que ainda não incidiu, pelo menos em relação à minha pessoa. Eu fui vítima de violência doméstica, eu não chamei a Lei Maria da Penha em meu favor. O que é que acontece? Ela se torna uma lei que não incidirá naquele caso, uma mera lei em tese. Então não adianta nós termos apenas a lei, mas termos todo um arcabouço de proteção e, acima de tudo, incentivar a falar. Né? Ser vítima é realmente um sofrimento muito grande e que precisa de colo, precisa
de recepção, precisa de atenção, precisa de sensibilidade da sociedade, além dos poderes públicos da família. Que maravilha, né, doutor José, sua exposição. E queremos aí informar que o doutor José está passeando em nossa cidade, fazendo uma visita em nossa cidade, e nós já aproveitamos essa oportunidade, Camila, para trazer ele para cumprir aquele papel social que nós, enquanto Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutor José, nós temos um planejamento para trabalhar de janeiro a dezembro. E aí, com essa questão da pandemia, nós estamos nessa dificuldade de desenvolver essas atividades, né, junto à sociedade, que nós tínhamos vários fóruns, vários seminários, com as mulheres indígenas, com as mulheres negras, com as mulheres trabalhadoras rurais. Estamos aproveitando a sua oportunidade de estar em Cacoal, para a gente poder fazer isso através desses meios que nos proporciona, que é a live, e também levar as informações, né, à nossa sociedade, e cumprir esse papel social, Camila, que é tão importante, né, para nós, certeza, enquanto Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, enquanto município de Cacoal, estarmos aí cumprindo esse papel tão importante. Quero aproveitar para dizer para vocês que, nesse momento da live, nós pedimos aí a colaboração de todos para que doe alimentos, se puder, para que nós possamos ajudar famílias que fazem tratamento do câncer, ali no Hospital São Daniel Comboni, e que nesse momento de pandemia passa por dificuldades. E a solidariedade, ela é importantíssima. Todos vocês de Cacoal conhecem o Hospital do Câncer, São Daniel Comboni, e nós gostaríamos do apoio nessa ajuda e nessa colaboração. Aí na tela, na parte inferior da tela, nós temos o QR Code, né, que vocês possam estar doando através de espécie. Nós temos um telefone celular que vocês possam estar ligando, e nós vamos buscar esses alimentos, né, aonde que for necessário. E nós também temos ali alguns endereços, né, que vocês possam entregar, que tanto pode ser nas DACO, que é ao lado do Hospital Daniel Comboni, e também no Hotel Central, que fica ali no bairro Princesa Isabel, Avenida Nações Unidas, 2039. Procurar a Rose, que ela vai estar fazendo essa ponte, e que será assim de grande importância, e nós queremos agradecer desde já todas as pessoas que quiserem colaborar. É uma casa justa, justíssima, viu, doutor José? Que vem aí ajudar também no cumprimento a esse papel social. Também dizer para vocês que esse é um momento importante, nós queremos dizer, estamos aqui sem as máscaras, porque fica difícil de falar no microfone com as máscaras, mas estamos respeitando aqui a distância, né, de 1,5 metro, 2 metros, nós estamos aqui, e nós temos aí a obrigação de estar cumprindo também, né, com esse momento de usar máscara, o álcool gel, e pedir à sociedade que use a máscara, né, que use o álcool gel, que lave as mãos, porque é um momento importante. Eu quero já agradecer à Prefeitura Municipal de Cacoal, através da prefeita Glaucione, agradecer ao Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, através da nossa presidente Camila, que está aqui presente, a Secretaria de Assistência Social, através do secretário Elias, nosso parceiro número 1, até porque o nosso conselho está vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Queremos agradecer todas as pessoas que estão nos ouvindo neste momento, que estão participando, os participantes do grupo Amigos em Ação, através da nossa querida coordenadora Ana Cléia, que deve estar lá numa agonia danada, né? Porque demoramos um pouco. A Fundação Cultural, através do presidente Marcelo, que cedeu esse espaço maravilhoso aqui para nós. Os técnicos e apoiadores da Funcal, que estão ali do outro lado das câmeras, dando esse apoio maravilhoso. Obrigado a todos eles. Agradecer também os nossos palestrantes aqui presentes, doutor José, a doutora Julinda, e todas as pessoas que, nesse momento, entram em contato aí, né, que participa, que acompanha. Muito obrigado a todos. E eu já quero aproveitar para passar a palavra aqui para a nossa queridíssima doutora Julinda, nossa parceira, e também conselheira. Como que a senhora dá conta de fazer tudo isso que eu acabei de apresentar nesse instante?
Então, mulher, né, doutor José? Mulher é assim, ela sempre tem uma condição a mais de fazer algo a mais, né? Além do Conselho da Mulher, eu também faço parte do Conselho Municipal de Saúde e Conselho Estadual da Ordem dos Advogados, né? É interessante porque são funções diferentes, mas gratificante, ao mesmo tempo gratificante. Quando você fala de projeto, nós estamos aí no projeto também, no Amigos em Ação. Eu sou fundadora da ASDACO, né? Sei da batalha da ASDACO, sou sócio fundador. Até hoje nós estávamos discutindo aí um novo regramento do regimento interno. Então, são instituições que trabalham ali de forma bastante só de voluntariado, são poucas, né, situações que vêm recurso de fora. Tratamentos são caros, são pessoas que realmente estão necessitadas de estarem ali e recebendo esse tratamento. Mas é um prazer muito grande estar aqui. Doutora Julinda tem 10 minutos aí para fazer uma socialização, uma explanação, que a gente sabe que ela participa de todas essas instâncias e que essas instâncias têm um trabalho, inclusive a OAB, né, que tem a OAB Mulher, e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, do qual ela também é membro, Conselho de Saúde, e para ela falar para nós um pouco sobre essa questão desse ciclo de violência. Então, a questão da violência contra a mulher, enquanto presidente lá atrás, que eu fui presidente da Ordem da Subseção aqui de Cacoal, 2016 até 2018, o triênio, né? E nós tivemos um projeto aí de estar fazendo esta divulgação e fazer um projeto levando esse enfrentamento, fazendo várias palestras nas escolas, nas universidades, né? Nós tínhamos um grupo e a Comissão da Mulher bastante atuante, até representado por vários advogados de Cacoal. E com isso eu presenciei vários depoimentos, doutor José, e presenciei várias situações bastante tristes no decorrer da história. Eu conheci a Maria da Penha, em Porto Velho, uma mulher brilhante, e num evento que teve em Porto Velho, e a partir desse momento você começa a verificar mais de perto e vivenciar, até no Conselho da Mulher, várias situações em relação à violência contra a mulher. E aí você pensa assim, olha, como ocorreu no Brasil, né, essa política de enfrentamento às mulheres. Você vê que no Brasil é tudo muito precoce, tudo muito recente. Aí quando você fala assim, quando que o Brasil começou a pensar na política contra a violência da mulher? 1970. Então, 30 anos, né? 1970. E aí, somente em 1985... E só uma década depois, eles começaram a pensar, 1970. Com uma década depois, ou seja, 1980, que falaram assim, então nós temos que implementar, precisamos colocar em prática. Né? Somente em 1985, que foi criada a primeira DDM, em São Paulo. Então, isso é muito recente. Isso muito básico, porque na maioria parte do Brasil afora, no Nordeste, Centro-Oeste, não existia DDM. Existia nos grandes centros. E quando a mulher deparava-se numa situação dessa, a quem ela ia reclamar? Com um homem, um delegado homem, que ouvia seu depoimento, ia deparar com um policial, também PM, homem, que a maioria era um homem, agora, recentemente, que está incorporando as mulheres, não é muito tempo, que você sabe que a figura feminina dentro da corporação militar não é muito tempo. Né? Então, nosso Brasil, infelizmente, ele teve uma história muito machista. Né? Muito machista, onde a mulher tinha que estar na cozinha, a mulher tinha que ter os trabalhos mais domésticos possível, a mulher era submissa. Eu vivi num lar assim. Então, as situações foram se repetindo na história. Se você, de repente, não quebra um elo, né? A situação da Maria da Penha, quanto que ela sofreu? Até que ela quebrou um elo. Mas para que o Brasil reconhecesse essa situação da Lei Maria da Penha, não foi porque o Brasil é bonzinho, né? Foi todo um mecanismo internacional forçando o Brasil a aceitar. Ou seja, ou você aceita ou nós temos que cortar vários benefícios. Então, vamos aprovar a Lei Maria da Penha.
E aí vem, nos grandes estudos, nas grandes universidades, várias teses de mestrado, dissertação de mestrado, tese de doutorado, a respeito da violência contra a mulher. E alguns mencionam o seguinte: a Lei Maria da Penha, a 13.340, de 2006, ela é aplicável? As mulheres acreditam na lei? Foi o que o senhor mencionou. As mulheres acreditam na Lei Maria da Penha? As mulheres acreditam no Estado, que o Estado realmente, ele fazendo o seu papel de fazer a guarda dessa mulher desprotegida? A quem essa mulher deve recorrer? Né? Então, tem vários mecanismos que a gente tem que fazer uma certa interrogação e analisar o contexto. A maioria das mulheres que eu já presenciei e conversei, essas mulheres, elas não têm formação nenhuma. Ela depende exclusivamente do marido. E aí? Bom, eu estou apanhando, mas meus filhos estão com a comida. Né? Eu tenho alimento, eu tenho a casa. Aí busca a proteção do abrigo. A casa abrigo. A casa abriga por um tempo. E depois? Se a pessoa não tem uma formação acadêmica, se a pessoa não tem o que fazer e nem tem uma formação científica, né? Qual será a saída? Então, quando a gente fala em enfrentamento, quais os instrumentos de enfrentamento? Aí você indaga, o que o Estado é? É uma vítima ou um agressor? Porque quando o Estado pouco faz para garantir que esta mulher ela tenha uma vida, que é um princípio fundamental da Constituição Federal, direito à vida. Né? Direito à vida. Se nós, em algum momento, estamos deixando de que esse agressor, eu falo nós que eu faço parte do Estado democrático de direito, deixando que essa vítima chegue até um feminicídio, aí depois se fala assim, muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, como aumentou o número de feminicídio? Não aumentou, está da mesma forma. Como o senhor falou na estatística, as pessoas estão denunciando da mesma maneira, só que o feminicídio agora, devido às redes sociais, as informações são muito rápidas. Né? Todo mundo está fotografando, todo mundo está divulgando, então as informações estão mais presentes. E com isso, todas as pessoas têm a informação. Né? Muitas vezes acontecia no meu vizinho, eu fechava o olho, não queria saber. Né? Levava a risco aquele jargão. Né? Uma briga de marido e mulher não se mete a colher. Levava a risco. Hoje não. Hoje o enfrentamento nós temos aí o monitoramento, né, da Ronda Maria da Penha, tem aqui na cidade, né, muito bem representada, né, pela sargento. Então, nós temos assim várias situações, mas ainda é pouco, no meu ponto de vista. Né? Eu penso até ontem, quando, acho que 3 dias que me falaram dessa condição de eu estar aqui, eu fiquei pensando, né, fiquei assim analisando e falei assim, nossa, existe tanto projeto social do governo. Agora, com a pandemia, Covid-19, foi criado aí o auxílio emergencial. Foi assim, o pessoal está recebendo auxílio emergencial, até aquele que não tem direito, no meu ponto de vista. Mas, e essas vítimas que têm filho, têm família, qual é o auxílio que o governo já pensou em implementar para essa mulher vítima de violência? Está na Lei Maria da Penha, 13.340, que ele tem que garantir o quê? Moradia. Tem que garantir alimentação. Né? Tem que garantir segurança. Mas como garantir tudo isso? Ela não tem condição de assegurar. E nem o governo faz. Então, pensando nisso, eu até falei assim, nossa, seria interessante, né, um auxílio para que essas mulheres vítimas de violência recebessem, por um período, mas assim, com alguns critérios, alguns requisitos. Não pode ser assim, de forma
vaga, tem que ter um estudo, verificar quais os requisitos que poderia ter essa concessão desse benefício, por quanto tempo, incentivar aí a política de emprego, como poderia ser implementado o emprego para essa, né? Então, tudo isso, desde que ela começa assim, incentivar também os cursos profissionalizantes. Tem vários cursos profissionalizantes, as pessoas têm que ter uma formação. Hoje está muito fácil. Incentivar o governo também a oferecer a essas mulheres cursos profissionalizantes. Então, são várias situações que a gente pontua em relação à violência contra a mulher. É fácil, muitas vezes, a gente dar uma receita, né? Como a lei em si, né? Fria, ao ler, ela é bonita para nós que trabalhamos com direito. Ela é maravilhosa, doutor, né? Agora vamos ver a sua aplicabilidade, vamos ver se ela realmente está funcionando para aquela que foi agredida, para aquela que está em situação vulnerável, né, que não tem condição de comprar um leite para o seu filho, né? E aí já vem sendo agredida há muito tempo, desde a agressão psicológica, que é uma das piores muitas vezes, que a agressão psicológica vai diminuindo, ela vai entrar em depressão, ela entra em síndrome de pânico, né? Tem várias situações nesse sentido. E aí, né? Aí vem, precisamos também de apoio psicológico. Apoio psicológico para quem? Apoio psicológico para a vítima, para o agressor e para os filhos, né? E para os filhos. Para a vítima, porque ela precisa ter coragem, tirar o medo. E para o agressor, ele trabalhar. Muitas vezes é como o doutor José disse, de repente é uma pessoa que já vem com uma série de violência em casa, ele vai repetir o que ele presenciou. Ele precisa de tratamento psicológico. Precisa de tratamento. E os filhos também, que precisam, está vendo tanta agressão, que vai precisar de tratamento psicológico. E o poder público tem oferecido essa assistência psicológica para a família? Não. Né? Então, são várias situações que a gente tem que observar e analisar o contexto da lei, o que a lei fala e o que realmente ocorre, o que a gente pode estar implementando em relação a isso. Nós, do Conselho da Mulher, a gente tem feito vários trabalhos nesse sentido. Né, bem? Vários trabalhos. A Camila, que é nossa presidente, tem vários trabalhos. A gente tem um programa no rádio, que o senhor foi sábado, né? E sempre a gente leva-se, e as pessoas têm uma facilidade de chegar até nós, porque somos todos nós conhecidos aqui em Cacoal. Então, as pessoas podem chegar, muitas vezes não querem fazer uma reclamação pontual em algum órgão, mas vem até o conselho, conversa com as pessoas, conversa com aquelas pessoas que realmente você tem confiança. Porque muitas vezes você não tem confiança em determinado órgão, sabe que não vai ter resultado, né? Então, aí acaba sendo vítima e cada vez mais vitimizando a situação vivenciada, que não é interessante buscar ajuda, que não vai ter resultado. Então, nós vivemos assim numa situação bastante bem diferenciada quando se fala aplicação da lei e a letra da lei. Né? E os enfrentamentos que a gente tem que fazer, principalmente os instrumentos de enfrentamento, é promover políticas públicas realmente que possa dar segurança para essa mulher e para os seus filhos. Porque geralmente são as mulheres, a mulher e o filho, os filhos que são desassistidos. Né? Totalmente desassistidos. Eu acho que é isso que já me falaram ali. Os 10 minutos passa rápido bem. Passa rápido. Muito bom, muito obrigada, doutora Julinda, com esse conhecimento vasto. O nosso tempo aqui é pouco, porque falar sobre um tema como esse, como disse o doutor José, a gente ficaria aí, né, uma semana inteira, e aí teríamos que voltar várias vezes, e é um tema inesgotável. Muito obrigado pela sua fala, e vou passar a palavra agora para a nossa presidente Camila, para ela dar uma boa noite, falar um pouco sobre a questão do conselho, sobre o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher em Cacoal, porque muitas vezes as pessoas, por mais que a gente fala na rádio, que a gente trabalha com as mulheres indígenas, com as mulheres rurais, com as mulheres negras, com as mulheres de periferia, e que a gente fala tanto sobre a questão da violência, tem muitas pessoas que ainda não têm esse acesso. Sim.
Né, aí a nossa presidente Camila vai falar um pouco sobre a questão do conselho em Cacoal, como que está funcionando, Camila. É isso mesmo. O Conselho Municipal do Direito da Mulher, muitas pessoas não sabem o que vem a ser e qual que é a função, né? O Conselho ele tem por missão, além de fiscalizar, promover ações, né, que promovam as políticas públicas e também os direitos das mulheres fazer valer. Nós nos reunimos uma vez por mês, na nossa reunião nas quarta-feiras, né, na segunda quarta-feira do mês. Nós temos também um programa de rádio. E o nosso objetivo, porque o nosso maior gargalo ainda é esse, a informação. Então, o nosso objetivo é promover debates como esse, né? E agora nós estamos sempre atentas nos índices, né, de criminalidade que cresceu muito durante a pandemia. E mulheres ativas, como o nosso programa chama, nós já nos organizamos para promover essa live de informação para a população, para dizer que nós estamos aqui, nós estamos promovendo eventos, respeitando sempre as nossas limitações agora sobre a pandemia, mas nós não estamos paradas. Estamos preocupadas com esses alto índice e vamos sempre estar ativas aqui em Cacoal, né, e em todos os setores que envolvam a mulher aqui no nosso município. Muito obrigado, Camila. Voltando aqui a pedir novamente, né, aos senhores, às senhoras que nos assistem nessa noite, que possa aí colaborar com o Hospital São Daniel Comboni. Aí você pode oferecer aquilo que você quiser, pode ser alimentos, pode ser em espécie, né, tá lá na parte inferior do nosso vídeo, né, os nossos telefones de contato, e fiquem à vontade para fazer uma doação muito justa, e sendo a maioria, uma grande quantidade dessas pessoas acometidas pelo câncer, mulheres, viu, doutor? Aqui em Cacoal, nós temos muitas mulheres, amigas, né, fazendo o tratamento do câncer, e quando a mulher da família adoece, toda a família adoece também, porque, na maioria das vezes, ela é a promotora do lar. Eu costumo dizer que a mulher ela é a cuidadora, aquela que cuida de toda a família, aquela que está atenta a tudo, né? E aí o câncer, essas mulheres, quando é acometida pelo câncer, ela também está sendo acometida por uma violência, né? E muitas dessas mulheres, quando ela está doente, o companheiro a abandona, vai embora, né? A deixa sozinha. Então, nós temos muitas situações que o esposo vai embora, deixa ela doente e com os filhos. E, neste sentido, nós precisamos dessa ajuda. O Hospital São Daniel Comboni, ele faz essa assistência muito boa em Cacoal, e tem esse projeto, que é muito importante para a ajuda daquelas pessoas que estão fazendo o tratamento e que, nesse momento de pandemia, a situação fica mais grave, né? Porque as pessoas, às vezes, perderam o emprego. Então, nós precisamos ser mais solidários e queremos pedir aí a ajuda de todos. E, para dar continuidade aqui no nosso debate, que está muito bacana, né, doutora Julinda? Agora nós vamos para um bate-papo. Vou fazer algumas perguntas e a gente vai bater um papo assim, bem legal aqui. Crescem as denúncias de violência doméstica durante essa pandemia também. A gente tem visto aí as estatísticas que os números têm crescido. Segundo os dados da Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, Famílias e Direitos Humanos, o Brasil teve um aumento de 14% nas denúncias de violência contra a mulher durante esse período de pandemia. Doutor José, qual o motivo desse aumento? Penha, eu acho que, logicamente, é fácil se deduzir que uma das causas principais é a permanência prolongada do agressor dentro de casa. Acho que é a principal. Ele está ali, a vítima está ao seu alcance, ele faz o uso da bebida alcoólica, ele faz o uso de drogas, e está à mão dele aquela que sempre foi o objeto do extravasamento do seu potencial
violento, né? Então, o que acontece? O Conselho Nacional de Justiça, ele já prevendo que isso iria acontecer, que na verdade também isso já vem de uma orientação da ONU. Olha, prestem atenção aí que essa pandemia vai trazer essas consequências sociais gravíssimas. E pela portaria 70 de 2020, o ministro Toffoli nomeou um grupo de trabalho que apresentaram algumas sugestões e saiu o sinal vermelho, onde a mulher, que via de regra está com um batom na bolsa, né, à mão, ela faz um X na palma da mão e mostra nas farmácias e drogarias que já foram capacitadas, né? E ali ela está dizendo que ela está pedindo socorro. E o atendente, já capacitado, vai acionar o 190 e ali naquela situação o agressor já é levado e a situação começa a ser solucionada a partir daí. A Maria da Penha, ela desenvolveu através da sua fundação um aplicativo chamado Penha S, que eu acho que é segurança, que seria assim, tipo uma ligação do pânico, onde você cadastra, a mulher cadastra 5 telefones e ela, ao se ver em situação de violência, ela aperta, dispara aquela ligação que sai ao mesmo tempo para 5 telefones de pessoas confiáveis, pessoas amigas, pessoas que você tem contato, para que possam agir. Olha, a pessoa está sendo agredida porque chegou a ligação que está cadastrado lá, né? Então, nós temos Brasil afora, assim, uma gama, né? Rio Grande do Sul tem o Grupo Lilás, né? E nós temos o Grupo Mulheres do Brasil. Mas a gente tem muita gente se esforçando para trazer alguma coisa para as mulheres, não é? Eu diria que, inclusive, seria interessante, aí eu ficaria a sugestão para a doutora Camila, existe no Ministério da Mulher, tem na própria página do Ministério, tem uma cartilha de enfrentamento à violência doméstica que deveria ser impressa, tem 35 folhas, deveria ser impresso aquilo e ser entregue, né, da melhor forma possível, nas escolas, das entidades, dos serviços públicos. Essa cartilha é muito interessante, porque ela conversa, tudo que a gente já conversou aqui, está lá nessa cartilha, de uma maneira de fácil acesso em termos da sua informação, uma linguagem muito simples, e que é muito interessante que a gente tenha isso. Então, eu não tenho dúvida que essa situação decorre exatamente da presença do agressor em casa. Essa é uma situação que deve ser vista e revista. Acho que tem que haver uma ação efetiva de todos, especialmente dos órgãos repressores. Eu fui promotor há muitos anos, mas eu digo uma coisa a vocês, eu não confio muito na repressão, porque a repressão ela já significa que alguma coisa aconteceu. E se você quer realmente não ter um problema, tem que se pensar em prevenção. Então, essa prevenção, ela parte de diversas formas, principalmente se falar sobre o assunto, que é o que a gente está fazendo aqui. O que a gente está fazendo aqui talvez vá surtir efeito lá na frente, mas nós estamos plantando uma semente. Vamos fazer isso. Com certeza. Temos uma pergunta aí, doutor José. Como a mulher deve proceder se, mesmo com a medida protetiva, ela continua sendo assediada nas redes sociais, nos WhatsApps, nos online aí da vida? Como devemos proceder? Mesmo depois de... Como a mulher deve proceder se, mesmo com a medida protetiva, ela continua sendo assediada? Muito simples. Nas redes sociais. Vamos dizer, o raciocínio é muito simples. Imagina que a dificuldade que ela esteja passando não seja simples, mas a lei ela prevê o seguinte, e não só a Lei Maria da Penha, mas o próprio artigo 313, inciso 3º do Código de Processo Penal, estabelece que é uma das causas da prisão preventiva, o descumprimento da medida protetiva. Se a pessoa já estiver presa, aí já diz a Lei Maria da Penha que esta pessoa não fará direito à liberdade provisória, que é uma liberdade que se concede ao preso
quando não estão presentes os elementos da prisão preventiva. Então, o juiz, ele, numa situação dessa, se a pessoa estiver presa, já não vai haver a liberdade provisória e, se não estiver, vai sair o mandado, desde que ela se apresente para dizer o que ela está acontecendo, ela tem que falar. É verdade. Tá? No mês de abril, doutora Julinda, o aumento foi muito alto da violência contra a mulher, ficou em torno de 28%. Alarmante e assustador. Isso foi segundo as estatísticas. O que a senhora acha que a gente deve fazer para fazer esse enfrentamento nesse momento de pandemia? Esse momento de pandemia, abril, né? Abril foi o aqui Abril nessa, foi o pico. na nossa região, foi assim um momento bem ascendente, quando estava tudo fechado, né, o comércio fechado, e como o doutor José disse, todo mundo em casa, né, não se aguentando mais, né, e aí acaba explodindo, né. E nós temos assim vários mecanismos, um dos que eu já mencionei aqui, a questão da procurar ajuda psicológica. Hoje nós temos assim vários psicólogos fazendo orientação por videoconferência, principalmente diante desta pandemia, diante do número de violência contra a mulher. Eu tenho assim assistido várias lives de psicólogos, né, tratando do assunto para que a pessoa de repente partir para o preventivo, não deixar acontecer, né? Começar tipo uma conscientização do não fazer, né? Do fazer diferente, né? De mudar um pouco a maneira de pensar, a maneira de projetar a vida 2, né? Porque nós que estamos assim do outro lado de fora, é difícil você dar uma receita para quem está dentro de casa, né? Mas a primeira situação hoje é buscar essas ajudas que nós temos no mundo virtual aí, disponível, na minha opinião. Verdade, eu quero aproveitar para agradecer a Sargento Lorenzon, né, da Patrulha Maria da Penha, é uma mulher muito atuante, e aí a gente vê também assim, o esforço que a Sargento Lorenzon tem feito para apoiar essas mulheres, inclusive na questão do apoio alimentar, que muitas vezes essa mulher, quando ela é agredida, doutor, sim, ela fica com os filhos, aquele marido que a agredia, que dizia, sem eu você vai morrer de fome, os seus filhos eu vou tirar, e essa mulher ela fica desprovida, muitas vezes, dessa alimentação, o pão de cada dia. E a Sargento Lorenzon, ela tem feito um esforço, junto com todos nós, né, e com várias pessoas que a ajudam, para que esta alimentação chegue até essas mulheres. Então, é importante dizer que aqui em Cacoal, a Patrulha Maria da Penha, ela não faz só o papel de estar fazendo o monitoramento e o acompanhamento dessas mulheres, mas a Sargento Lorenzon, com toda a sua equipe, que faz também dá esse apoio a essas mulheres. E também ela dá o apoio em buscar cursos de formação técnica, leva essas mulheres, né, para o SENAC, agradecer a Elisete, né, que hoje é a coordenadora do SENAC, e que oferece esses cursos de formação técnica para essas mulheres, já foram formadas várias mulheres, né, Ju? É uma situação de Cacoal. É uma situação de Cacoal. Porque não é aplicado isso em todo o Brasil. Então, como a gente está aqui conversando de forma nacional, a situação da sargento, ela é uma pessoa totalmente humana, que é uma dedicação enorme para a causa. Na época, nós fizemos muito trabalho junto da Ordem, fizemos várias palestras, né, juntos e nas escolas. Então, ela tem uma maneira diferente de conduzir o seu cargo, que é o que, de repente, precisa em cada município do Brasil. É verdade. Camila, nós temos aí a Casa de Acolhimento de Mulheres Vítimas, em Cacoal, que foi também um grande esforço do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, uma conquista, viu, doutor? De nós termos hoje esse espaço e que tem atendido várias mulheres vítimas. Porque o que acontecia antes que nós não tínhamos esse espaço? Muitas vezes essa mulher chegava na delegacia, ela não tinha para onde ir,
A delegada, né, e as policiais ficavam com essa mulher lá dentro da delegacia. Não sabia para onde mandar. E hoje nós temos uma casa de mulher vítima e que a Camila pode falar um pouquinho sobre ela. É isso mesmo. A casa ela tem o endereço, né, que não é divulgado, e a partir do momento que é acionada, nós acolhemos ela na casa, no endereço que o agressor não pode saber e não é divulgado. E foi criada, a Penha uma mulher que trouxe aqui para Cacoal, e que, graças a Deus, é uma conquista realmente do conselho aqui de Cacoal. E é importante falar que essa mulher, quando ela é acolhida, é a mulher e os seus filhos, né? Isso. Ela pode ficar na casa o tempo que for necessário, né? E ela é acolhida juntamente com os seus filhos. Isso é muito importante. Doutora Julinda, você, além de advogada renomada, professora universitária, que a gente conhece a sua luta, servidora pública, conselheira estadual da Ordem dos Advogados de Rondônia, você atua como conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, e aí eu sei que você sabe muito bem da importância desse conselho. Fala um pouquinho sobre isso. Então, o Conselho Municipal da Mulher, ele visa trazer, aproximar a mulher, né, junto, que a mulher, pegar a mulher e falar assim, ó, você é importante para a sociedade, você tem um papel importante, venha somar com o Conselho, venha trazer ideias para o Conselho, né? Nosso evento, nós queremos as mulheres. Então, a importância é dar essa mão amiga para todas as mulheres, no sentido de que ela tem apoio. Apoio, sabe onde encontrar? Sabe onde encontrar a presidente? Principalmente a Penha, não vou, a Camila, a presidente atual, mas como a Penha, ela já praticamente é patrimônio do Conselho, doutor, tá? Então, todo mundo aqui conhece Penha Simão. Eu conheço Penha Simão, assim, nós fizemos a primeira faculdade, eu fiz a primeira faculdade junto com a Penha. Então, a gente tem uma história de Cacoal. Então, não conhece. Procura a Penha, que todas as conselheiras irão reunir e ver o que pode fazer para essa mulher. E, principalmente, um papel importantíssimo principalmente para desenvolver as políticas públicas em favor das mulheres de Cacoal e da região, porque o nosso conselho acaba sendo espelho, né, para outros municípios, né, outros municípios espelham no trabalho feito pelo Conselho Municipal da Mulher de Cacoal, porque somos conselheiras que o dia que uma não pode, tem um programa do rádio, aí eu não posso. Sempre tem um que vai substituir. Então, sempre tem um que está ali pronta para ajudar. Então, nós somos, assim, as conselheiras bastante atuantes e bastante unidas no sentido de promover realmente política pública em prol das mulheres aqui de Cacoal e da região. Muito obrigada. Está passando aí no vídeo, né, várias ações do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Claro que não dá para passar todas, né, Camila? Mas várias ações que é muito importante para nós. Lembrando que o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cacoal foi o primeiro conselho criado no estado de Rondônia, quando eu participei da primeira conferência, na verdade, eu organizei a primeira Conferência Municipal dos Direitos da Mulher em Cacoal, e eu me empoderei disso, foi antes da Lei Maria da Penha, viu, doutor? Tá eu me empoderei. Por isso que eu falo que é patrimônio. Aí o pessoal fala, mas você é a Maria da Penha lá da lei? Não, não, é porque antes eu não conhecia a Lei Maria da Penha, e antes da Maria da Penha da lei, aqui em Cacoal nós já havíamos criado o conselho, e esse nosso Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cacoal tem servido de referência, e eu tenho ajudado vários municípios do estado de Rondônia a criar os seus conselhos. Eu sei. Né, porque eu acho muito importante que esses instrumentos eles sejam ampliados e que todo município do estado de Rondônia possa ter os seus conselhos atuantes, assim como é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Cacoal, Ji-Paraná, que é muito atuante, o Conselho Estadual, hoje em Rondônia, é um conselho muito forte, e nós queremos aí agradecer, que eu sei que todos estão aí nos ouvindo e participando. Aproveitando para deixar um grande abraço para as nossas conselheiras, né, porque acho que estão todas online, né, são várias conselheiras, obrigada a vocês, um agradecimento muito especial para a nossa amiga Ana Cléia, que também é uma lutadora
me ajudou lá na criação do programa. Uma mulher brilhante. Uma mulher brilhante. E agradecer aí o projeto Amigos em Ação e Máscaras do Amor, que a Ana Cléia coordena todas nós, né? Todos nós estamos juntas e misturados. Agradecer às mulheres indígenas que nesse momento nos acompanham, Leonice Tupari, lá da linha 9, ela e o Gazudá, seu esposo, eles estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado, Léo, uma mulher guerreira. Ela é a presidente das Mulheres Indígenas Guerreiras de Rondônia. Maravilha. Então, imagina, né, uma mulher maravilhosa, né, Camila? Isso mesmo. E que é a nossa grande conselheira e que representa muito bem. Alguma coisa, presidente, quer Também falar? mandar um abraço para as mulheres da zona rural, que nós também divulgamos bastante, né? Como gerente da Emater, a gente fez um trabalho também nos grupos do PA, do Programa de Aquisição de Alimentos, né? E agradecer a todas que estão nos assistindo. Esse ano nós tivemos a oportunidade de fazer um seminário para as mulheres trabalhadoras rurais, antes da pandemia. Logo que nós realizamos o seminário, aí veio a pandemia, né? Isso. Foi feito uma ação muito bacana com as mulheres trabalhadoras rurais, e agora nós estamos cumprindo o restante dos papel social aí com a comunidade através né, das mídias sociais. Doutor José Maria, um dos instrumentos mais importantes, nós mulheres achamos, né? É a Lei Maria da Penha. A gente ainda acredita que essa Lei Maria da Penha, ela deu assim, um aparato legal para que outros instrumentos pudessem né, dar esse maior apoio. Gostaria de saber do senhor quais os outros instrumentos? Lei Maria da Penha, Casa da Mulher Brasileira, Casa de Acolhida, né, a Mulher Vítima. E o senhor pode falar sobre mais alguns instrumentos que pode ser acionado? Nós temos o Disque 180, né, aquele telefone Verdade. para atender a situação da mulher em situação de violência, né? Mas deixa eu só abrir um parêntese sobre a questão dessa alimentação à pessoa, à família da mulher vítima de violência doméstica, onde ela depende basicamente do seu agressor. Uma das medidas protetivas de urgência que está na Lei Maria da Penha é exatamente a determinação pelo juiz da fixação de alimentos provisionais ou provisórios. Então, essa pessoa que está passando por aquela situação, nessa dependência, ir à Defensoria Pública será uma solução bastante, ou lá, ou no Ministério Público, né, ela vai né, em busca dos seus direitos, porque se chegar também ao Ministério Público, o promotor fará o encaminhamento da Defensoria, ou o próprio juiz pode nomear o advogado, o dativo, né? Enfim. Mas nós temos, além desses instrumentos, que a gente já comentou, essas campanhas feitas pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Instituto Maria da Penha, pelo Ministério da Mulher, né? Nós temos a delegacia, os quartéis, as instituições de atendimento à mulher. Aqui nós temos mulheres de fibra aqui também, mas parece Mulheres que é assistência, de fibra, não é? exatamente. Parte de assistência, né? A Patrulha Maria da Penha é assistência jurídica, basicamente. Então, nós temos, assim, vamos dizer, um arcabouço que está se robustecendo ao longo de encaminhamento dessas políticas públicas, do seu desenvolvimento. E, se nós formos através de contatos que a internet fornece, todas as informações, nós vamos ver que existe realmente uma outra rede informal, onde também se poderá fazer valer a sua solicitação de auxílio, seu pedido de socorro. Como é o caso, por exemplo, essa questão do X, né, o sinal vermelho. O CNJ, ele destinou aquilo direcionado para as drogarias e farmácias. Eu já penso diferente. Eu acho que qualquer lugar, qualquer estabelecimento comercial, esse X deveria, não é? Nós não temos que restringir. É aquela história, né? Quando se fala... Quem vê o sinal já alerta.
Exatamente. Quando a gente fala em Constituição, se preocupam tanto com a pessoa do criminoso, o cara tem direito à ampla defesa. Mais ampla defesa ainda social tem que ter a vítima. As mulheres têm que buscar em qualquer lugar, né? Ou no comércio, na repartição pública, na casa do vizinho, ela tem que dar conhecimento que está passando pelaquela situação, né? Então, os instrumentos são multi, eles não são um rol, né, acabado. Tem que existir sempre uma opção, né? Ou 180, liga para o 190, também são telefones que se consegue acesso, né? Lembrando o seguinte, que nada disso fará o milagre se não for dado o primeiro passo, que é o pedido de socorro. O doutor também falou anteriormente, que eu acho que é um assunto bem relevante, sobre a prevenção, né? Sobre a orientação também para as meninas identificar no namoro, né? Já no namoro, antes do casamento, né? Naquele conhecimento, os sinais do agressor, né? Porque muitas vezes, se a informação tivesse um trabalho também voltado na escola, na faculdade, né? Para que elas já identifiquem antes do casamento, ou mesmo numa relação de namoro, o princípio, né, do agressor, porque muitas não têm conhecimento ainda dos tipos de violência. O que acontece, uma das coisas que acontece, uma das tristes realidades do Brasil, é que o Brasil é conhecido, nós somos campeão em casamento infantil. A senhora sabia disso? O que é o casamento infantil? O casamento infantil é aquele casamento antes de se completar 18 anos, quer dizer, a partir dos 16, antes de se completar os 18 anos. Até porque, antes de 16, não se pode casar, porque a idade núbio, tanto para homem quanto para mulher, é 16 anos. Uhum. Então, nesse pequeno universo aí, tem se verificado o seguinte, ao se entrevistar as meninas dessa faixa, 16, 17 anos, se buscou obter um resultado interessante. As meninas, elas se acham seguras, imagina, em galgar o casamento, acham que é status social, elas acham que atingiram um grande objetivo, o casamento. E muitas vezes é lá que mora o perigo. Então nós carregamos esse outro título, né? Que a gente também tem que orientar, porque quando a lei coloca, olha, a idade penal é 18 anos, a idade para se adquirir a capacidade plena é 18 anos de idade. Isso não foi jogado assim, né? O Código 16, a idade da maioridade se atingia aos 21 anos, agora é 18. Né? Isso foi feito com base em quê? Isso decorre de estudos médicos que chegam à conclusão que a mente, né, se desenvolveu, do cérebro, está com seu desenvolvimento completo, a ponto da pessoa se determinar com todas as situações da vida, saber o que é certo e o que é errado, indubitavelmente, e ser responsabilizado por seus atos. Então, nessa faixa, antes dos 18 anos, nós estamos ali com pessoas que não têm a devida orientação e na escola pouco se conversa a respeito dessa coisa, da responsabilidade do que é a maternidade, né? Eu me lembro que eu fui participar de uma audiência em que se buscava autorização judicial, face o pai, se eu não me engano, negava a autorização para o casamento e foram buscar na justiça o suprimento desse consentimento. E o juiz perguntou para a menina, né? Menina, 16 anos de idade, me diga uma coisa, o que aconteceria você com o filho, né? Estou vendo que você está grávida, o seu filho já está em casa, né? E o seu marido vem a falecer. Qual seria a sua conduta? Doutor, eu acho que eu morria também. Meu Deus. Então, imagine, né? Que foi constatado naquele momento que ela não teria a condição, né, de assumir uma importante relação, até porque, né, movida exclusivamente, né, pela emoção e sem a razão
atingir uma resposta mínima, ideal, para que ela, né, pudesse casar. E assim é a nossa realidade. O ideal é essa orientação na escola e dos pais também, né? O pai também tem essa formação de orientar. Perfeito. Mas muitas vezes os filhos, eu até brinco, né, Pen, porque fala assim, se conselho fosse bom, você não dava, vendia, né? É verdade. É verdade. Mas aí, aproveitando para mandar um abraço bem especial para a Cidinha, do Hospital das DACO. Todo mundo conhece a Cidinha, né, que é a coordenadora geral ali das DACO, do Hospital São Daniel Comboni, né? A Cidinha também está nos assistindo nesse momento, e podem entregar também os alimentos lá nas DACO com a Cidinha, que ela está muito agradecida, pediu que eu agradecesse aqui em público todas as pessoas que pudessem colaborar nesse momento tão importante, né, que é um momento de pandemia, onde que todo mundo passa por situações adversas, mas principalmente essas pessoas que nesse momento faz o tratamento do câncer e que necessita de alimentos, às vezes ela necessita do básico mesmo. A gente tem feito uma campanha e ajudado com leite, bolacha, porque as pessoas precisam alimentar bem, né? É um momento que precisa de uma boa alimentação, e nós precisamos ser solidários a estas pessoas. Lembrando que o hospital aqui, o ASDACO, ela vem de todos os estados, né? Recebe paciente do Acre, né? Então não é só paciente aqui de Rondônia. Da região norte, né, da região Ju? norte todinha. Recebe pessoas da região norte. Nós estamos, né, aí praticamente terminando, porque toda hora uma plaquinha aparece ali na nossa frente, né? Mas nós temos assim assuntos muito bons ainda para ser tratados, e vamos correr aqui um pouquinho. Doutor José, estava lendo uma matéria esses dias que fala, as autoridades alertam sobre a interrupção de audiências judiciais durante o isolamento social, e que prisões de agressores podem cair por falta desse instrumento. Será que isso é possível? E o senhor falou no início, eu vi a delegacia da mulher fechada. Não pode fechar. Acho que a importância desses instrumentos estar abertos, atuantes, para que não aconteçam essas situações, né? Exatamente. Inclusive, lembrar que para fazer o atendimento da mulher na situação de violência, não é só a delegacia da mulher, porque ela vai estar em lugar que ela não tem a delegacia da mulher e ela também deverá ser atendida, né? Mas com relação a isso, eu queria dizer o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça, ele expediu, com o advento aí da pandemia, ele expediu uma recomendação para os estados, os juízes, seus juízes de direito, reavaliarem as prisões decretadas, né? As pessoas só podem ficar presas em duas situações: ou flagrante delito, foi preso, ou por ordem de autoridade judiciária, numa prisão preventiva, ou numa prisão temporária, numa prisão em decorrência de pronúncia, essas coisas. Então, o CNJ, vendo que isso poderia acarretar algum problema, expediu essa recomendação, e muitos juízes, Brasil afora, fizeram revisões de decretações de certas prisões, não que elas não estivessem obedecendo à estrita legalidade, né? Mas porque haveria, segundo a avaliação de suas excelências, uma certa folga em não se ter um confinamento excessivo onde podia se abrandar. E isso foi feito, né? Agora, nós temos a situação seguinte: quando se fala da pessoa do agressor, se ele estiver preso, né, o juiz terá que fazer a sua avaliação do perigo que ele vai levar à família se solto vier, né, por uma decisão posterior daquele juiz. Então, eu não acredito que pura e simplesmente o fato de se suspender a audiência, que também não é totalmente essa a realidade. A audiência de réu preso, elas estão acontecendo remotamente, mas estão acontecendo. Promotor num lugar, o juiz no outro, está lá o preso sendo
né, questionado, processado regularmente. Né? Então, eu acho que isso não vai trazer algum entrave, algum malefício. Acho também que, por outro lado, as pessoas que estão encarceradas estão mais protegidas do que se forem para casa. Né? Porque é aquela história. Né? Hoje, alguém comentou comigo, né? O cidadão está lá de tornozeleira na sua casa, ele não pode sair, mas ele pode receber, dar uma festa aqui e acontecer as coisas. Né? Então, o agressor, né, ele não vai ser preso, ou melhor, ele não vai ser liberado sem antes o juiz avaliar a condição dessa liberação, se ele decidir seguir o que foi recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Não é todo mundo que vai para a rua, não. Então, eu acho que deverão ter os juízos, né, penais uma parcimônia, um certo cuidado, uma certa atenção na liberação desse tipo de preso, né, o agressor. Nós estamos chegando aí no final da nossa live, e eu ia perguntar para o doutor José sobre a questão do feminicídio, né, o índice, mas ele já falou, ele já fez uma abordagem lá no início, e sobre a rede de enfrentamento à violência, que também já foi falado aqui por todos, mas é importante esse fortalecimento, né, Camila, dessa rede. Eu acho que nós, em Cacoal, precisamos, assim, fazer mais essa parceria em relação a esse fortalecimento, para que possa ser mais ampliada e mais fortalecida, e o Brasil precisa ampliar cada vez mais e fortalecer cada vez mais essa rede, né, Ju? Sim, precisa, porque por mais que já existem, né, por exemplo, várias iniciativas, por exemplo, Cacoal, na nossa região, mas nós sabemos que em alguns municípios não tem esse acolhimento, esse enfrentamento, essa condição de oferecer a essa mulher vítima, de sentir um pouco segura. Né? Não que ela vai sentir totalmente segura, mas um pouco segura. Ela só vai sentir totalmente segura quando ela tiver liberdade e condição de gerir suas próprias pernas, sua vida pessoal e dos seus filhos. Isso. Quero agradecer nossa presidente Camila pela presença, também a doutora Julinda, né, que nos faz tão bem com a sua presença aí nos nossos eventos, e o doutor José Maria nem se fala, né? Veio de outro estado e nós já agarramos, trouxemos aqui e já estamos aproveitando ele aí para nos ajudar. E é interessante falar que ele tem filho também na terra, né? Tem na filho mesma que área, promotor de né? justiça. Que bacana. Né? E eu quero aproveitar também para agradecer Fábio. a esposa da Cássia, isso que mesmo. tem nos ajudado assim, imensamente nos nossos projetos. Então, veio um casal aí maravilhoso, né? Graças a Deus. Seja bem-vinda a Cacoal e fique em Cacoal. Não, sai daquela fortaleza lá. Para que fortaleza? Eu já estou convencido, tem que convencer ela. Olha que bacana. Nós vamos convencê-la. Agradecer à Prefeitura Municipal de Cacoal, através da prefeita Glaucione, que é mulher, viu, doutor? Sim. Uma lutadora. E também nos honra. apoia tanto aí como o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Agradecer a presidente Camila, junto com todas as conselheiras, né, que também são amigas, muito... né? São mulheres guerreiras. Agradecer a Secretaria Municipal de Assistência Social, na presença do secretário Elias, que nos ajuda tanto, né, enquanto Isso conselho. mesmo. A Fundação Cultural, que sempre coloca esse espaço à disposição, já usamos tantas vezes, né? Agora na pessoa do Marcelo. É verdade. Os técnicos aí que nos apoiaram nesta noite, o Vaguinho, os outros meninos que estão ali, o Tiago e todos vocês, muito obrigada. Rose, a Rose é a nossa secretária, faz tudo, né? Ela de vez em quando mostra a plaquinha ali para a gente. E os nossos agradecimentos em especial a todas as pessoas que nos acompanharam, né, que nos ouviram, que participaram. Muito obrigada. E pode ter certeza que nós vamos fazer mais, né, outras lives, trazendo né? outros assuntos, porque nós temos vários assuntos para ser trabalhado até dezembro, viu, doutor? Quer dizer, ficou um tempinho aí meio parado, até perdemos um tempinho, mas descobrimos uma live agora, vamos trabalhar. Não é que ficamos parados, estava todo mundo isolados. Isolados, né? É verdade.
Mas muito obrigado, boa noite a todos. Um grande abraço. Deixa aí o doutor José para dar um grande abraço aí para vocês, doutor José. Eu quero agradecer demais essa oportunidade, dizer que eu adoro essa terra, adoro. Eu me identifiquei com Cacoal. Eu sou do interior, nasci numa cidade pequena, menor do que Cacoal, chamada Capanema, lá no Pará, e trabalhei como promotor de justiça há muitos anos, né, pelos interiores do Pará. Eu funcionei em mais de 50 municípios. Então, eu tenho assim, uma afinidade muito grande, né, com as cidades acolhedoras, como é o caso de Cacoal, onde a gente foi muito bem recebido, né? Embora a gente esteja tratando aqui de temas sensíveis, né, a gente aproveita para a oportunidade de ter conhecido tanta gente boa, com a doutora Julinda, né, você que... Né, me parece que qual é uma unanimidade. Já coloquei para trabalhar assim que chegou. Ele e a Cássia, já coloquei, peguei os dois, já botei para trabalhar. Eu só pediria aos que nos ouvem que levem em consideração tudo isso que nós estamos comentando aqui, que a gente já falou no início que estamos fazendo uma política pública, é de uma preocupação que em 2005 uma mulher era agredida a cada 7 minutos no Brasil. Hoje é uma mulher a cada 2 minutos. Recomendo a leitura do Anuário Brasileiro, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde estão lá esses dados, né, que realmente justificam que a gente grite para que isso baste. Baste. Né? É isso mesmo, doutora Julinda, suas considerações? Eu agradeço, né, agradeço a oportunidade, Penha, mais uma vez estar aqui. Prazer enorme de conhecê-lo. Eu conheço seu filho, promotor de justiça, né, doutor Fábio. Sua esposa, prazer, né, estar aqui. Que bom que está conosco, a Cássia. Camila, como sempre, muito receptiva. Eu só agradeço e aprendi muito, doutor, hoje aqui, né? Cada momento a gente aprende, principalmente eu gosto muito de parte estatística, né? Quando você traz números, quando você traz datas, né? Que você acaba voltando no tempo e verificando as origens, como aconteceu, como que aumentou, né? Esses dados eu tinha já estudado, a questão do aumento, e eu só tenho que agradecer essa oportunidade e falar para quem está nos assistindo que o enfrentamento é diário, é o enfrentamento de todos nós, né? E você que de repente está assistindo e acompanhou e se identificou, né? Procure, né? Ligue no 0800, procure as autoridades, DDM, procure, né, a sargento, vamos conversar, vem, né, se identifica e vamos acolher a sua situação. E o importante é que a cada dia nós façamos a nossa parte para que outro e outra não venha a ser agredida. Verdade. Considerações aí da nossa presidente, Camila. É isso mesmo. E, assim, eu também tenho muita gratidão pela oportunidade. Eu estou aqui aprendendo com vocês. E também deixar um recado para que briga de marido e mulher, a gente se mete a colher sim, né? Para vocês ficarem atentos na comunidade, no seu meio, se observar se não está acontecendo na nossa sociedade e bem próximo, né? E ficar com um olhar atento para sinais e sintomas de mulheres, né? Que isso é muito importante também. Muito obrigada, Rose, né, que está ali nos assessorando. Você é uma pessoa muito especial para esse grupo, tá? Saiba disso. E muito obrigado a todos que nos ouvem nessa manhã. Uma boa noite, um abraço e ficam todos com Deus, ok? Muito obrigada.